Bora mergulhar na história do cristianismo e nos momentos que definiram essa jornada. São 2000 anos de história, mas alguns momentos pontuais mudaram simplesmente tudo. A primeira grande virada foi impressionante e aconteceu toda dentro do Império Romano. Em menos de 250 anos, o cristianismo foi de caçado a favorecido, mas o começo foi brutal. Esses são os horrores da perseguição do imperador Nero depois do grande incêndio de Roma. Mas o jogo virou em 312 com a famosa visão do general Constantino. De repente, a igreja precisou aprender a lidar com poder e influência, um desafio totalmente novo. E com esse novo status vieram os debates. Afinal, no que os cristãos realmente acreditavam. Líderes como Ireneu combateram ideias como o gnosticismo, que viu o mundo material como algo mau. Esse concílio definiu a ortodoxia, a crença oficial que moldou a fé por séculos. E assim foi definido o cânon, a lista oficial de livros do Novo Testamento. Só que essa unidade era frágil, e divisões profundas logo rachariam a igreja. Diferenças de língua, cultura e até regras para o clero, tudo isso levou à grande divisão. E a próxima grande revolução foi a Reforma Protestante, que mudou quem podia ler a Bíblia. A invenção da prensa por Gutenberg foi um divisor de águas. As ideias se espalharam rápido. A partir daí, o cristianismo estava pronto para se tornar um movimento de fato global. Tudo começou com gente que sentiu um chamado para levar sua fé ao mundo. Como William Carey, um sapateiro que se tornou um visionário das missões na Índia. Ou Hudson Taylor, que na China se vestiu como os locais para criar uma conexão. E, é claro, David Livingstone, cujas explorações abriram um caminho para futuras missões na África. Essa expansão aconteceu até sob governos repressores, criando uma igreja forte e autônoma. Então, resumindo, de seita perseguida à religião do império, de igreja unida a dividida, de um poder centralizado para a fé individual e de uma religião europeia para uma global. E o próximo capítulo? Bom, esse ainda está sendo escrito. Olha só, em 2000 anos, uma fé que nasceu lá numa província bem distante acabou virando um movimento global. Mas como é que isso aconteceu? É isso que a gente vai ver agora, passando pelos momentos decisivos, sabe? As decisões, os conflitos, as conversões que mudaram completamente o rumo do cristianismo. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a gente nessa história. Como é que um movimento pequeno, lá do Oriente Médio, não só sobreviveu, mas se adaptou e cresceu a ponto de se tornar um fenômeno mundial? A gente vai usar os principais pontos de virada como se fosse o nosso mapa. Ok, vamos lá então. A nossa história começa bem no início, naqueles primeiros tempos, sabe? A gente está falando da existência super arriscada do cristianismo primitivo, bem no meio do poderoso Império Romano. Era uma época de muito perigo, claro, mas também de uma expansão que, olha, ninguém esperava. Essa citação é ótima, porque ela pega uma ironia gigantesca. Pensa bem, o mesmo Império Romano que perseguia os cristãos, sem querer, acabou criando o cenário perfeito para que a fé se espalhasse. Tinha estrada conectando tudo, uma língua comum que era o grego, a mensagem do evangelho podia viajar de um jeito que nunca tinha sido possível antes. E aí a gente chega em dois eventos que foram, assim, um divisor de águas. O incêndio de Roma deu para o imperador Nero o bode expiatório perfeito, os cristãos. E logo depois, a queda de Jerusalém meio que forçou a jovem igreja a criar uma identidade própria, totalmente separada do judaísmo. Foi um momento de crise, mas que no fim das contas definiu o futuro dela. A brutalidade da perseguição de Nero mostra o tamanho do risco. Ser um seguidor de Cristo naquela época não era só uma questão de crença, era arriscar a própria vida. E isso faz a sobrevivência e o crescimento desse movimento serem algo ainda mais impressionante. Agora a gente vai para uma das viradas mais inacreditáveis de toda a história. É a transição da fé de um grupo perseguido, marginalizado, para o centro do poder do Estado. E tudo isso por causa de um homem só. A conversão do imperador Constantino, que, segundo a história, aconteceu depois que ele teve uma visão antes de uma batalha super importante, foi talvez o maior terremoto na história da igreja. De um dia para o outro, a fé dos perseguidos virou a fé do imperador. Imagina só, foi uma reviravolta que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. A mudança foi total. A igreja, que antes se escondia em catacumbas, de repente estava construindo basílicas gigantescas. Um movimento que era contra a cultura dominante virou uma instituição que, agora, precisava aprender a lidar com o poder, com a política imperial e com dilemas éticos e teológicos que os seus fundadores nunca nem sonharam em ter. E esse momento aqui ilustra perfeitamente essa nova confiança da igreja.
Pensa só, menos de 100 anos depois da conversão de Constantino, o bispo Ambrósio de Milão teve a coragem de desafiar a imperatriz, se recusando a entregar a catedral dele. A dinâmica de poder tinha virado de cabeça para baixo. A autoridade espiritual agora podia bater de frente com o poder imperial. Só que, com o poder, vieram novos problemas, né? A unidade da igreja, que antes era fortalecida pela perseguição, começou a rachar. E o motivo? Diferenças culturais, políticas, teológicas. Os próximos 1000 anos seriam marcados por muitos conflitos internos. E esse foi o primeiro grande racha. O grande cisma de 1054 não foi algo que aconteceu do nada, sabe? Foi o resultado de séculos de um distanciamento cada vez maior entre as duas metades do cristianismo. E tudo isso culminou numa excomunhão mútua que, formalizou a separação de vez. Essa tabela aqui resume bem as diferenças. A gente está falando de língua, de práticas do clero, do foco teológico e, o mais importante, da questão da autoridade. O Ocidente centralizou tudo no Papa de Roma, enquanto o Oriente manteve uma estrutura com mais centros de poder. No fim, essas diferenças se tornaram grandes demais. Olha, a reforma protestante do Martinho Lutero não apareceu do nada, de jeito nenhum. Ela foi o ponto máximo de séculos de insatisfação. Wycliffe questionou quem tinha a autoridade final sobre as escrituras. A prensa de Gutenberg fez essas novas ideias viralizarem. E mártires como Savonarola mostraram o perigo que era desafiar uma instituição que muitos viam como corrupta. A panela de pressão estava prestes a explodir. E enquanto a Europa estava lá, dividida por conflitos internos, uma nova energia começava a surgir. Uma energia que ia levar essa fé para muito, mas muito além das suas fronteiras, transformando o cristianismo num movimento realmente global. A grande virada aqui foi na estratégia. Em vez de chegar impondo uma cultura ocidental junto com a fé, uma nova geração de missionários começou a focar em imersão. Eles aprenderam a língua, adotaram os costumes, viveram no meio do povo, porque eles acreditavam que o evangelho podia florescer em qualquer cultura. Hudson Taylor é o exemplo perfeito disso. Quando ele decidiu usar roupas chinesas e adotar os costumes locais, ele chocou todo mundo na época. Mas com isso, ele demonstrou um princípio muito poderoso. Para alcançar um povo, primeiro é preciso entender e respeitar esse povo. E o legado desse movimento de adaptação cultural é gigantesco. Hoje, por exemplo, organizações como os tradutores da Bíblia Wycliffe estão trabalhando para traduzir as escrituras para mais de 800 línguas. É a continuação daquela mesma ideia. A mensagem precisa ser acessível para todo mundo, na sua própria língua, na sua própria cultura. E isso tudo nos traz para os dias de hoje e para uma das maiores reviravoltas da história cristã. O centro de gravidade da fé não está mais na Europa. Ele se moveu para o que a gente chama de Sul Global, com crescimento explosivo na África, na América Latina e na Ásia. E para a gente entender essa mudança, vamos olhar para um dos casos mais impressionantes de todos. Lá na China, durante a Revolução Cultural, a expectativa era uma só, que o cristianismo ia desaparecer. Todas as igrejas foram fechadas, os missionários foram expulsos, qualquer influência estrangeira foi eliminada de forma brutal. Parecia que era o fim da linha. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Livre da associação com o poder ocidental, uma igreja genuinamente chinesa, local, surgiu e cresceu numa velocidade impressionante. É um lembrete fascinante de que, muitas vezes, a fé não cresce por causa do poder, mas apesar da falta dele. A jornada do cristianismo, como a gente viu, é longa, cheia de reviravoltas que ninguém esperava, e mostra uma capacidade incrível de se adaptar e se transformar. De uma província romana a um fenômeno global, a história não para. E a pergunta que fica no ar é: qual vai ser o próximo grande ponto de virada?